bem-vindos a mais uma videoaula, onde nós vamos começar a trabalhar com jogos digitais. E para isso nós vamos utilizar a ferramenta da Microsoft, o XNA, para que a gente chegue no nosso objetivo. Então, para isso, nós vamos passar por alguns passos para que a gente possa chegar. Então, essa é uma aula de introdução sobre o ambiente ou sobre o que você precisa aprender. Depois, a gente vai passar por códigos, que é onde efetivamente começam os jogos. Mas aqui, primeiramente, a gente vai começar com entendendo o nosso ambiente. Então, a primeira coisa que nós temos é aqui o ambiente do Visual Studio. O Visual Studio, ele é a ferramenta básica para o nosso desenvolvimento. Então, se a gente quiser começar com o XNA Visual Studio, pode ser as versões de 2008, 2010, algumas versões até funcionam 2012, 2013 não funciona pela incompatibilidade. Então, nós temos o que aqui, pessoal? Essa ferramenta aqui, básica de programação. Depois, dentro dessa ferramenta aqui, posso instalar, tem vários lugares que eu posso instalar, que é o XNA Game Studio 4.0. Então, esse aqui, efetivamente, é o que a gente precisa para nós começarmos a desenvolver os nossos jogos, tá? Então, passado isso, nós temos algumas coisas. Aqui segue a regra padrão, entender o Visual Studio. Nesse curso, nós não vamos fazer o processo de entender o Visual Studio. Como cria, como salva, o que eu preciso fazer, onde eu preciso fazer, o que eu preciso entender. Eu tenho que saber apenas aqui como eu vou programar. Então, se você quiser entender mais sobre o Visual Studio, tem outra videoaula aí upada no YouTube que você pode fazer isso. Tá? Aqui não é curso para isso. Então, eu vou começar aqui, eu vou dar um nome para o meu jogo, de WG, segundo jogo, de vocês podem chamar do que vocês quiserem. E vou apertar o botão OK. Vou salvar no desktop mesmo, porque agora a gente só vai fazer um teste. Tá? E tá lá minha plataforma do começo de desenvolver o jogo. Pessoal, nós vamos utilizar para isso a ferramenta C#. O C# é a grande base. Nós poderemos desenvolver usando, por exemplo, o Fox Sharp, o Visual Basic e outras linguagens. Mas, na internet aí, se você quiser saber mais alguma coisa, eles são todos ferramentas que a gente pode utilizar fazendo com C#. Então, já por identificação, nós também vamos utilizar o C#. Tá? Diferente também das outras videoaulas. Sabendo que o ambiente é o mesmo para todos, só muda a linguagem. E o resultado também é o mesmo, nós não temos diferença no resultado, já que ela vai gerar uma linguagem intermediária e o próprio .NET Framework vai fazer a conversão que a gente precisa. Tá? Bom, sabendo disso, vamos passar para uma outra parte, que é a parte um pouco mais chata sobre o desenvolvimento de jogos. Esse é o ambiente. O Windows 10, no meu caso, você pode usar o Windows 7, o Windows 8. Com algumas adaptações você consegue instalar bem. Então, eu estou no Windows 10, usando o Visual Studio 2010 Ultimate e com a ferramenta também do XNA que você pode baixar. Quem tem o DreamSpark pode baixar tudo do DreamSpark, não precisa pegar de site que você não confia ou de repente achar na Microsoft que não tem. Até tem, mas na verdade às vezes fica complicado para você achar. Você pode escolher onde você quer fazer. Tá? A outra parte que você precisa entender também, que é a parte teórica sobre o desenvolvimento dos jogos, que isso eu não tenho que fazer, você precisa entender. Primeira coisa, você precisa saber para quem você vai desenvolver o seu jogo. Você vai desenvolver para um público adulto, um público adolescente, um público infantil. Uma outra questão que você tem que saber também, que tipo de jogador você quer? Você quer o jogador casual? Você quer o jogador veterano? Você quer um jogador que compra os jogos da moda? Ou se não, de repente, que ele joga qualquer coisa? Então você tem que saber exatamente que tipo de jogo você quer para você. E aí nós vamos passando um pouquinho mais para frente. Dentro disso daí, nós temos lá quem? Nós temos, dentro do desenvolvimento do jogo, nós temos o gerente de projeto. O gerente de projeto ele é responsável por toda a timeline do seu jogo. É ele que vai analisar, é ele que vai observar, é ele que vai olhar as críticas, as ponderações, é ele que vai olhar o que você tem de mais rico dentro do seu jogo. Então, nós temos o gerente de projeto, nós temos o roteirista, criadores de fases, importantes aqui. Nós temos os artistas, ele é do conceitual, que vai do desenho ao desenho digital. De repente, ele começa na mão, escaneia, joga no Photoshop, joga em alguma outra ferramenta de renderização, redesenha, cria o seu jogo, sabendo que você não pode sair pegando coisa da internet.
não é porque está na internet que é público. As pessoas às vezes confundem isso, tá? Então, os artistas, que é importante, modeladores. Isso aqui, quando você tem um modelo 3D, que daí ele gera uma massa, gera alguma coisa ali dentro, e depois ele passa a escanear, fazer um scanner 3D, digitalização 3D dessa ferramenta. E depois da ferramenta 3D, nós temos algumas coisas, tá? Nós temos os animadores que criam os modelos tridimensionais. Nós temos os músicos, a trilha sonora. Ultimamente a gente tem visto que boa parte das trilhas sonoras dos jogos, eles estão relacionados também à aventura, e eles são muito personalísticas, e gasta-se muito com trilhas sonoras, já que durante todas as fases dos jogos, ela é acompanhada de música. Nós temos os programadores, efetivamente, que são quem vai escovar os bits, que vai fazer o que a gente precisa e que vai dar vida ao seu jogo, porque o desenho em si ele não tem vida. Então o programador ele vai dar vida, ele vai dar forma, ele vai dar textura, na verdade ele vai criando todo o ambiente de desenvolvimento. Depois nós temos quem aqui, pessoal? Nós temos os testadores. Normalmente em equipes pequenas, testador, programador, artista, gerente de projeto, é tudo uma pessoa só. É bom fazer uma equipe e modelar essa equipe de uma maneira que fique concisa. E principalmente, que você tenha segurança naquilo que você vai fazer. Bom, e depois, algumas coisas. Objetivo do jogo, critérios de finalização, história, jogabilidade, rejogabilidade, clemência. É o equilíbrio entre a precisão matemática e jogabilidade. Então, por exemplo, você pega o Mortal Kombat, que é um jogo que está aí, tem o 10 que está saindo para o Xbox, e aí você pega e ele coloca toda a potência dele. Ninguém ganha. Então você tem que fazer um equilíbrio matemático entre do que é possível e o que não é possível. É aquela velha história. Você deixa o jogador apanhar um pouco e você deixa ele bater um pouco também. Então aí você tem os níveis. Easy, você tem o Easy, o Medium e o Hard, que justamente vai te ajudar nessa composição. Tá? Bom, você tem os desafios que a gente precisa ter nas ferramentas. Você tem a recompensa. Você tem salvando e registrando o seu jogo. Ecossistema do jogo, incluir uma comunidade que está jogando. Isso aqui está muito em voga. Você tem, tanto na Sony como na Microsoft, uma rede de jogadores, e eles se comunicam entre eles. E isso, você tem os jogos mais de MOBA e MMORPG, você tem mais interatividade nisso aqui. Então você monta equipes dentro dos seus jogos e essas equipes vão brigar. Tá aí o CS, que vem há muito tempo aí no mercado de trabalho, usando muito bem isso. São mapas pequenos, não são mapas grandes, que não oferecem grandes desafios, outros até oferecem desafios, em que você tem que montar uma equipe vai debater com a outra. Jogabilidade, muita, mas a jogabilidade é por conta do jogador e não por causa da ferramenta em si. E é isso que você precisa pensar. E o polimento, né, que são as texturas mesmo dos seus jogos. E também está ligado ao teste. Você percebe um bug e você resolve. Nós temos uma cultura de que, de repente, você lança a versão 1.0 do seu jogo. E aí ela tem que se gerir sozinha, cheia de erros, cheia de bug. Particularmente, no meu conceito, não é esse. É que, assim, jogos que tem bilhões envolvidos, você precisa lançar logo no mercado, porque isso precisa dar retorno, isso precisa dar volta. Tá? E com os jogos para dispositivos menores, então você sofre um pouco mais com essa interferência de fora. Né? Então é isso que a gente precisa resolver. Você tem um sistema de câmeras virtuais, você tem a perspectiva de pessoa, primeira ou terceira pessoa, câmera fixa, ou Alone in the Dark. Escolher qual... Por exemplo, você pode escolher uma ferramenta em que você é o personagem e o mapa anda. Tá? Tipo Resident Evil, né? Em algumas versões. Ou se não, você tem lá um outro personagem igual o da Lara Croft, que é o Tomb Raider. Você anda com ela. Então, escolher o que você quer de melhor. Tá? E o tipo de jogabilidade. Você tem um outro jogo também, tipo do Mario, 2D, ferramentas 2 e 3D. É outro ponto que você precisa decidir também.
Então, é escolher o que você quer e, a partir disso aí, desenvolver o seu jogo. E desenvolvendo o seu jogo, você vai ganhar novos ares, tá? Bom, então, vamos continuar um pouquinho mais e no nosso desenvolvimento, tá? Um outro ponto também que a gente precisa entender é a estrutura do XNA. Então, ele tem basicamente assim, na verdade ele tem várias camadas, mas a maneira de entendimento. Então, você tem o DirectX como uma base primária, que é o principal API utilizado para desenvolvimento de jogos e outras linguagens também. Nós temos também a API de MDX, que é uma API construída sobre o DirectX para desenvolvimento de jogos utilizando o .NET, que é o framework da Microsoft. E que é o Windows também, que usa em diversos consoles, desde o Windows Phone ao Windows convencional ao Xbox. E depois você tem o XNA, que é a API construída utilizando como base o MDX, e ele foi para desenvolvimento de jogos em C#, Xbox 360, Zuno, substituiu o MDX. Tá? Então, o que você tem? Você tem aí uma camada. A camada de API, quando eu falo API, pessoal, estou querendo dizer para vocês que são funções internas que permitem os programas utilizarem serviços oferecidos. Basicamente é isso. Tá? Então, o XNL é da Microsoft, tá? E ele é uma API sobre o DirectX que vai te dar suporte para isso. O XNA Game Studio é uma ideia de desenvolvimento. É semelhante a isso que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, você tem alguns projetos. Você pode ter algumas ferramentas? Não, você não tem ferramenta, porque você vai fazer isso tudo na mão. Tá? Perceba que você não tem uma tela aqui, diferente, por exemplo, de websites ou de programas desktop, você não vai ter aqui uma tela, você vai criar a tela é dinâmica. Por quê? Porque não adianta criar componentes. Você tem aqui classes e objetos que vai te dar suporte para isso, mas efetivamente você clicar e arrastar, isso não vai ter. Tá? Depois você tem o XNA Framework, que é o conjunto das classes do Game Studio Express e o Professional, e que vai ligar com o framework da Microsoft. Você tem o XNA Content Pipeline, que é justamente aquela a linha base do desenvolvimento. Imagem, som, programação, pode ser modelos 3D, 2D. E depois você tem o áudio, que é uma outra camada que ele tem. Então, pessoal, nós temos aqui um gráfico que a gente pode observar. Está aí o gráfico. Então, você tem lá o Visual Studio, o XNA Framework, você tem o .NET, o Compact Framework, e eles são desenvolvidos para as plataformas. Está aqui, ó, o Windows, Xbox e o Windows Phone 7. O Windows Phone 8 e o 10 futuramente, ele vai rodar esses aplicativos também no modo de compatibilidade. Aqui tem um outro resumo também, ó, jogos, starter kits, código, conteúdo, componentes, framework, extension, modelo de aplicação. Depois nós temos o pipeline de conteúdo. Isso aqui é muito importante, porque o pipeline pode deixar seu jogo rápido ou deixar seu jogo lento. Tá? Então isso aqui é muito importante. Dentro dele nós podemos controlar os gráficos, os áudios, entradas, a própria matemática, o processamento disso tudo, o armazenamento e a rede. Plataformas, DirectX, o áudio, Xinput e o Xcontent. Tá? Então, basicamente, esses dois aqui, ó, essas dois gráficos vai dar uma noção para nós bem exata do que a gente precisa. Tá? Esse outro vídeo, essa outra imagem aqui, dá uma ideia do que a gente precisa ter no nosso jogo. Pessoal, sempre vai ser assim. Tem o início do jogo, isso aqui, você vai aprender esse gráfico, você vai aprender se você for fazer uma faculdade. Aqui não é meu objetivo. Mas isso aqui é só para a gente definir a estrutura. Então, eu tenho o início do jogo, o menu do jogo. O menu do jogo, ele fica rodando no menu do jogo até o usuário ou o jogador decidir o que ele quer fazer. Do menu do jogo, ele tem dois caminhos. Ou ele começa o jogo, ou ele sai do jogo. Aqui, se ele começar o jogo, ele vai começar o jogo e aqui entra numa camada de execução. Executa, 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 que fica nessa rotatividade e vai para o final do jogo. No final do jogo, você vai para o menu. Eu não quero dizer se você está começando do zero, está começando do princípio, está na metade do jogo, está no final, que estágio você está. Tá, eu estou dizendo que você tem um menu e que você pode começar o jogo. Voltando aqui, ele pode ficar no menu, começar de novo, ou ele pode sair do jogo. Tá? Passando uma noção para vocês, então, o modelo de Content Pipeline é o componente que nos fornece as ferramentas para processar todo o conteúdo que fará parte do nosso jogo. Então, olha lá, você tem um Art Asset, você tem um Importer, você tem um Importer de Data, que é os dados importados, você tem os conteúdos de processamento, ou o processador de conteúdos,
aí você tem os dados processados, você vai ter aqui o compilador de conteúdo, você vai ter a métrica computada desse processamento, você tem o loader do conteúdo, que é quem vai fazer, qual é a ferramenta que vai fazer, e você tem o jogo em si. Tá? Então, esse é o pipeline do seu jogo. Ele é composto, esse jogo, normalmente, pelo núcleo, por gráficos. O gráfico fornece uma capacidade de renderização. Você só tem que tomar cuidado. Se a renderização for pesada, seu jogo vai ficar lento. Tá? O próprio Visual Studio não, né? A ferramenta, ele vai fazer um update de 60 vezes. Esse aqui, ó, esse método aqui mesmo. 60 vezes por segundos. Tá? Isso independente da plataforma que você está. O sistema ele se gerencia de tal maneira que a sua ferramenta vai passar por esse método aqui 60 vezes. É o mesmo que eu dizer que você tem 60 frames por segundo. Então você tem os gráficos rodando renderização em cima do DirectX 3D 9. Tá? Depois você tem o Model, Meshes, os Bones, texturas e efeitos como Shaders, Basic Effects e o Sprite Batch, que está até aqui embaixo, nós vamos ver. No Draw ele tem o Sprite Batch, que não está aqui, tá? Mas ele é uma ferramenta aqui, ó, do Draw, que para manipulação de gráficos 2D e partículas. Você tem áudio, entrada, matemática, oferece uma vasta. Isso aqui é uma explicação mais sobre aquilo que a gente tinha visto, tá? Você tem as versões 1, 2, 3, 3.1 e 4, que é a última que nós estamos utilizando, que é de 2010. Você tem ali o XNA Creators Club, que é uma comunidade oficial da Microsoft, onde o desenvolvedor XNA pode compartilhar experiências. É bom a gente participar disso aqui, tá? Bom, pessoal, então eu acho que era isso que a gente tinha que falar nessa primeira aula. Eu dei um panorama para vocês sobre a ferramenta que nós vamos utilizar. Nós dei um panorama para vocês sobre jogos. Não é tudo que a gente pode ver, mas é tudo que a gente pode fazer, tá? Sabendo dessa teoria, pessoal, a gente já pode partir para a prática dos jogos efetivamente. Não pode se esquecer que você precisa entender de Visual Studio, você precisa entender de C#, você precisa entender de orientação a objeto, você precisa entender de toda a teoria para começar a desenvolver um jogo. Aqui, do nosso curso que nós vamos fazer aqui, nós não vamos ter um projeto final. Então eu vou colocando para vocês parte do que vocês podem usar, e aí vocês vão utilizando. Dependendo de como for a aceitação, pode ser que a gente faça algum tipo de jogo ao final, a estrutura de um jogo efetivamente. Mas, por enquanto, nós não vamos ter isso. Tá? Nós vamos ter apenas partes do que a gente pode fazer. Por exemplo, nós vamos estudar um pouquinho sobre gravidade. Não é que nós vamos estudar, mas nós vamos ver a parte da gravidade. E aí, então, nós vamos lá sobre gravidade. Aí você usa essa gravidade conforme você quer no seu jogo. Uma outra coisa, nós vamos ter um delay. 60 frames por segundo pode gerar algum tipo de problema. Então, é isso que nós vamos fazer, tá bom? Nós vamos partes e aí você trabalha da maneira como você quer essas partes do seu projeto, tá? Então, eu acredito que era isso. Se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos e a próxima aula a gente vai começar efetivamente aqui dentro e começar a trabalhar uma questão bem simples que todo mundo põe na internet, que é jogar uma bolinha na tela para ela ficar rodando de um lado para o outro, e também nós já vamos fazer aqui uma programação para usar as teclas ASDW para fazer a movimentação da tela. Acredito que era isso, então até o próximo encontro.